Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite Silvano, boa noite Adriana, Valério, sejam bem-vindos, boa noite Shirley, olá Valdete, Marinha, Luiz Alberto, Adriana Dantas, boa noite para todos vocês, muita paz, um forte abraço, muita energia, disposição. José Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Olá Dudu, boa noite. Boa noite também para Chile, para Renata Cristiane, Renata Gomes, os compartilhamentos aí da nossa querida Marcileia, sejam bem-vindos. Olá Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Eliana Costa, gratidão sempre nossa, seu Luiz. Olá, senhor Antônio, boa noite. Maria das Graças, sejam bem-vindos também. Adriana Alvarenga, boa noite. Cecília, boa noite, seja bem-vinda. Cecília Maganha, né, nossa companheira de Pirassununga, porque nós temos a Cecília Amaral também, que participa conosco sempre. Olá, Leda, boa noite. Joana, sim, percebi, Joana, que você está de volta, muita paz para você. Muita energia, muita força, viu? Para superar todos esses momentos aí mais delicados na vida. É o que a gente tem sempre conversado aqui, Joana. Nós precisamos desenvolver cada vez mais a fé em Deus e a certeza de que Ele está no comando de absolutamente tudo. Boa noite, Mariângela. Adair também, boa noite, seja bem-vinda. João Gabriel, boa noite, seja bem-vindo. Leni Soares, tudo bem, Leni? Seja bem-vinda. Olá, Michele, Gabriel, sejam bem-vindos também. Bom, agora já está na hora de nós fazermos aqui a nossa prece inicial. Olá, Lídia, boa noite. Vou diminuir aqui o som. Isto. Olá também, Dona Guilmar, a Ângela, o William, o Yutinho, a Eloá, sejam bem-vindos também. Então convido todos agora nesse instante a elevar o seu pensamento ao nosso Mestre amado e querido Jesus, para que todos nós tenhamos nesses instantes muita paz no coração, muita tranquilidade, que a nossa mente possa se esvaziar um pouco, principalmente das nossas preocupações de ordem material, para que nesses instantes em que aqui estaremos unidos e reunidos, estejamos voltados para a nossa essência. Estaremos voltados para, juntamente com essa espiritualidade que nos assiste, os nossos anjos de guarda, refletirmos um pouco mais sobre a vida espiritual, sobre o mundo que nos cerca, sobre as leis e princípios que regem o extracorpóreo, para que através dessas reflexões reafirmemos a nossa fé em Deus, em Jesus, que com os seus ensinamentos, com as informações que Ele nos trouxe, nos auxilia nesse processo de caminhada, nessa trajetória até o nosso Criador. E que toda a energia que nos envolve nesses instantes, queridos amigos, desta família que se formou neste período de pandemia, através das redes sociais e dessa página do Facebook da Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso, que essa energia e vibração de cada um possa se comunicar e ser distribuída a todos aqueles que necessitam, inicialmente para nós do próprio grupo,
porque cada um de nós também necessitamos de força, de energia, de amparo, de proteção. E que também nós tenhamos condições de, como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe, que nós tenhamos condições de doar ainda mais energia para todas aquelas pessoas que necessitam, nossos familiares, encarnados ou desencarnados, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas e de uma maneira especial, aqueles que se dizem nossos inimigos e sobretudo para os nossos governantes, que recebam da espiritualidade a proteção e o amparo e sobretudo a inspiração na condução de todas estas almas. Que assim seja. Olá, meus queridos companheiros, aqui o nosso boa noite para aqueles que chegaram depois, para Joana Oliveira, para Selma, para Helena, para o Wagner, boa noite Wagner, para Tuca, boa noite para vocês, a todos aqueles que chegaram, que vão chegando aos poucos, aqueles que nós não identificamos aqui, Dona Luzia, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais este nosso momento em que nos dedicamos à leitura e estudos dessas obras da codificação. Olá Rosana, boa noite. São leituras e estudos que nós estamos fazendo da obra da codificação, mas que, independentemente da religião que cada um de nós, da crença ou fé que professamos, é exatamente um estudo que vai abrindo a nossa mente, porque nós precisamos aprender a eliminar preconceitos, e vai abrindo, pois, a nossa mente estas informações sobre as leis que regem o mundo espiritual e da qual nós ainda não conhecemos. Nós conhecemos um pouco das leis que regem a matéria, e um pouco, nós não conhecemos também na profundidade. E nós precisamos conhecer as leis que regem o mundo espiritual que nos envolve. E exatamente a partir daí nós vamos tendo um pouco mais de tranquilidade para viver a vida e sobretudo para atingirmos o objetivo que nos trouxe aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês não conseguem se lembrar, mas nós viemos aqui com um objetivo. E lá no fundo, nós sabemos que o nosso objetivo é exatamente a própria perfeição. Que bom que vocês estão aqui chegando. Paulo Henrique, boa noite, né, Paulo? Estão lá acompanhando lá do centro, Allan Kardec, que legal. Cecília Amaral, a Joana Carneiro também chegou, a Natália, muito obrigado, Natália, inclusive pelo seu compartilhamento. Eveline, que bom. Olá, Rodinei, seja também bem-vindo. Com certeza, Marinha, eu também adoro essas aberturas, né? Porque a gente entra, assim como vocês, eu também procuro exatamente entrar neste contato, nesta sintonia, e principalmente para deixar que a própria espiritualidade possa nos dirigir nesses instantes, para que todos juntos possamos, em cima do mesmo objetivo, e é claro, buscando nessas mesmas reflexões, essa companhia, sintonia e o equilíbrio, porque a oração é com certeza muito importante para todos nós. Mas vamos lá ao texto que hoje nós precisamos dar sequência, que é o do Livro dos Espíritos. Maê, Aparecida, seja bem-vinda. E nós estamos aqui na segunda parte, e hoje nós vamos ver algumas questões, não sei se nós vamos conseguir identificar todas, mas algumas questões do Livro dos Espíritos que dizem respeito à encarnação nos diferentes mundos. Bom, primeiramente, o que seria a encarnação? Encarnação é exatamente aquele contato do espírito, do princípio inteligente com o princípio material. O princípio inteligente foi criado por Deus para, em contato com o princípio material, aprender e assimilar todas as leis, dominar todas essas leis, aprender tudo com a matéria. Então, a encarnação nada mais é do que este contato do princípio espiritual com o princípio material. E nos diferentes mundos, nós vimos e identificamos, sobretudo em outras obras, que o universo é povoado, ou melhor, que todo o universo é constituído de inúmeras bilhões de galáxias, essas bilhões de galáxias de outros bilhões de sistemas, bilhões de planetas, e cada um desses são mundos.
onde existe essa encarnação, ou o princípio espiritual em contato com o princípio material para aprender e assimilar, e aprendendo estaremos em condições de auxiliar Deus na obra da criação para que Ele continue esse processo de criação, dando-nos a oportunidade de crescer e evoluir e auxiliá-lo. Isso é que faz com que a criatura seja feliz, auxiliar a Deus, tendo a certeza de que sem possibilidades mínimas sequer de erro, nós podemos também iluminar o caminho de muitas outras pessoas e muitos outros princípios espirituais devidamente encarnados. Bom, visto o título, nós vejamos aí a questão 172 deste livro, que é um livro de perguntas e respostas, que é exatamente a obra através do qual Kardec desenvolveu toda essa doutrina. Ele vai perguntar para a espiritualidade, e aqui, gente, de novo chamando a atenção, nunca se esqueçam de sempre avaliar também a pergunta, porque nós vamos encontrar a perspicácia de Kardec, do codificador, até mesmo nas perguntas, e às vezes a gente não avalia muito, tá? Então ele pergunta para a espiritualidade se todas as nossas existências, entendendo a existência como as reencarnações, ou as indas e vindas, nesta matéria densa. Por quê? Porque mesmo desencarnados nós estamos em contato com a matéria, mas é uma matéria mais sutil, mais etérea. Mas essa existência que Kardec fala é justamente uma existência física, num mundo físico, corporal, com esta matéria ponderável, com essa matéria mais grosseira. Então ele pergunta, as nossas existências corporais se verificam todas na Terra? Nós vimos que o universo é povoado de mundos. Cada mundo está no seu grau evolutivo. E todas as nossas existências acontecem aqui na Terra? E a espiritualidade vai responder, não. Nem as primeiras foram aqui na Terra, e nem as últimas serão aqui na Terra. Que interessante. Por que nem as primeiras, gente, que Kardec coloca? Gente, por uma questão até um pouco, podemos dizer, simples. Nós já aprendemos e vimos em outras questões, e no decorrer dos nossos estudos a gente vai continuar ainda lembrando desses aspectos. O princípio inteligente, quando ele foi criado para agir no princípio material, para ir aprender e assimilar todas as leis. Porém, essas primeiras encarnações, ou os primeiros contatos do princípio espiritual com a matéria, eles não acontecem num corpo como este nosso que nós temos, num corpo humano, como seres racionais. Não, ele inicia-se as primeiras incursões nos reinos, e a gente vai aprender no próprio Livro dos Espíritos, nos outros reinos, vamos chamar de inferiores da natureza, inferiores do ponto de vista moral. Por quê? Porque são exatamente essas primeiras incursões do princípio inteligente. Então, nós já tivemos no no reino mineral, nós já tivemos no reino vegetal, já tivemos no reino animal, e hoje nós estamos no reino hominal. Então, já foram bilhões de existências que nós tivemos. Vocês só imaginem, por exemplo, o nosso próprio planeta, que já possui aí seus 4 bilhões e meio, 4 bilhões e 700 milhões de anos. Mas a espiritualidade responde, olha, nem as primeiras foram aqui, e nem as últimas serão. E aí ele vai dizer, nós compartilharemos de existências em diversos planetas do nosso sistema e do próprio universo, ok? Então, nem todas serão aqui, não foram e também não serão. Não, Rodinei, nem nessa condição de seres hominais nós não podemos afirmar, sabe por quê? Porque tem alguns dos seres que estão aqui neste planeta, e aí não tem como nós assim identificarmos. Mas tem algumas pessoas que estão aqui no nosso planeta que vieram de outros planetas. Os exilados de Capela, por exemplo, que a gente já falou um pouco sobre eles aqui, a própria raça adâmica, os próprios povos orientais, por exemplo, os chineses, eles vieram de outros planetas para cá. Então, nem como seres humanos, humanoides, foi as suas primeiras. Agora, alguns, sim, alguns podemos dizer que estão nas suas primeiras encarnações como seres humanos, como humanoides,
aqui neste planeta, tá? Mas nós não conseguimos ainda identificar ou individualizar, ok? Bom, aí na sequência, o próprio Kardec vai dizer o seguinte, olha, e isto seria a cada nova existência, tá? Ou a cada nova encarnação. Como é que nós vamos ver isso? A cada nova, eu vou estar num planeta diferente? Ou a cada nova encarnação, eu vou continuar aqui neste planeta? Como que vai ser? Porque primeiro eles responderam, não, nem todas, nem as primeiras e não serão as últimas. Mas espera aí, então eu vou cada encarnação num globo diferente? Aí a espiritualidade também vai responder que não vai ser cada um num globo diferente, mas nós vamos encarnar várias vezes aqui. E aí eu gostaria de lembrar para vocês um pouco da nossa aula de ontem. Lembra que a gente falou da questão do perispírito? O perispírito ele é formado com a matéria proveniente do fluido cósmico universal e podemos dizer alterada pelos engenheiros celestes, sobretudo pela sua energia, pelas suas... pelo seu processo de construção do nosso próprio planeta, a matéria etérea ou fluido cósmico daqui do nosso planeta Terra, ele possui características diferentes. Então, cada planeta tem a sua característica perispiritual de forma diferente. Então, para que eu pudesse mudar todas as vezes de globo, eu teria uma dificuldade, porque eu teria que construir novos perispíritos a cada existência. E isso seria, gente, muito difícil, seria muito complicado. Nós não teríamos condições, seria muito difícil, seria muito penoso. E muitas das vezes nós não podemos esquecer, porque quando nós estudamos na questão 167, onde nós vimos que nas novas encarnações o objetivo é o nosso aprendizado, mas também é exatamente a reparação do nosso passado, a reconciliação com as pessoas com quem convivemos. Imaginem só, todo mundo teria que sair daqui e todos ir para o mesmo planeta. Eu não poderia, eu não conseguiria diferenciar. Então a espiritualidade vai responder, não, nós vamos ter várias existências no mesmo globo, tá? Principalmente com as pessoas com quem nós precisamos resolver alguns problemas de relacionamento. E é claro, às vezes eu tenho dívida para com o próprio planeta. Sim, eu tenho aqui nesse planeta uma forma diferente de viver. A forma como eu vivo aqui, como eu respeito o próprio planeta, as leis que regem esse planeta, eu vou criando um vínculo com o próprio planeta. Então, eu preciso resolver todos os meus problemas aqui inicialmente. E aí depois eu posso com certeza buscar novas oportunidades. E aí, ou aqui é interessante... a Marinha até coloca aqui, quando comecei a frequentar, uma das frases que mais ouvi foi que Jesus é governador de mais de 800 galáxias. Bom, Marinha, eu não vou afirmar para você isso que é mais de 800 galáxias. Por quê? Porque eu já ouvi, inclusive do próprio Chico, dizendo que Jesus comandaria, pelo menos que ele sabia, que ele tinha conhecimento, 5 planetas. Por quê? Porque nas escalas dos Cristos, nós vamos ter outros Cristos, inclusive que comandam sistemas. Mas que Jesus teria, segundo o próprio Chico, que chegou ao conhecimento dele, que ele seria governador espiritual de 5 planetas, tá? Mas a gente não vai entrar muito nesse mérito não, que realmente foge e escapa um pouquinho até da nossa própria evolução, né? A gente não consegue entender o nosso Jesus, governador do nosso próprio planeta e os seus ensinamentos, mas tenha certeza, Jesus comanda sim muito mais do que um único planeta pela sua condição evolutiva, pelo conhecimento que ele possui. Bom, o que eu estava falando aqui exatamente dessa questão de nós termos e vivermos vinculados ao nosso planeta. Eu queria lembrar para vocês que, mesmo que nós atingíssemos um patamar, que nós atingíssemos uma condição de estarmos habitando em outros planetas, também vou repetir um pouco daquilo que nós falamos ontem, que se encaixa nessa questão. Eu posso ir para outro planeta, mas se esse planeta for mais evoluído, se eu for um espírito mais evoluído,
aí eu tenho condições, inclusive, de voltar aqui se for necessário. Tá? Então, eu posso, do mais evoluído, encarnar no menos evoluído. Sobretudo para quê? Para auxiliar aqueles meus, entre aspas, amores que ficaram aqui. Se vocês querem um exemplo? Tá lá a nossa personagem do livro Renúncia, Alcione. A nossa personagem do livro Renúncia, Alcione, ela esteve também encarnada. E lá no livro 50 anos depois, também da Lavra de Emmanuel, e aqui a gente lembra, né? O primeiro livro de Emmanuel, Romance de Emmanuel, foi há 2000 anos, que ele inicia sua trajetória como senador e onde e quando ele teve o contato com Jesus. Depois nós vamos ter o livro 50 anos depois, tá? Que também conta a saga de alguns daqueles personagens que viveram na época de Jesus e com Emmanuel. E depois nós vamos ter também envolvendo os mesmos personagens o livro Renúncia. Eu chamo atenção para o Renúncia por quê? Porque aquele espírito que encarnou lá nos 50 anos depois com aquela turma, tá? Por volta do ano 130 depois de Cristo, tinha o espírito Célia, que depois daquela existência, de tanta evolução que ela conquistou, ela foi encaminhada para outro planeta, um outro planeta mais evoluído, mais avançado. E estando lá nesse planeta, e aí vem o início do livro Renúncia, ela pede para poder vir e encarnar aqui na Terra, exatamente para que ela pudesse auxiliar aqueles seus, entre aspas, amores que ficaram aqui e que estavam ali naquele seu romance, no romance de Emmanuel 50 anos depois. Então, há essa possibilidade, se eu tiver no mais avançado, de eu ter também existência aqui, no menos avançado, tá? E isso não faz com que eu perca a minha evolução, ok? A gente não vai bater muito nisso porque a gente vai falar dessa questão evolutiva em outros pontos. Mas existe essa possibilidade, tá? E esse romance é fantástico, todos eles, né? Mas os 50 anos depois e o Renúncia são romances assim, super, hiper interessantes. E aqueles que tiverem também curiosidade, nós temos o livro, salvo engano, chama-se Sementeira de Luz. Sementeira de Luz é um livro que foi também escrito por Chico, mas ele não foi editado enquanto Chico vivia, foi editado só posteriormente, tá? Pela editora Vinha de Luz, onde o nosso companheiro Geraldinho Lemos, ele recolheu escritos do Chico, que eram escritos feitos nas reuniões do Evangelho no Lar, na casa de determinadas pessoas, e essas pessoas, principalmente recebendo as comunicações, sobretudo do espírito de Neio Lúcio e do próprio Emmanuel, eles vão confirmar alguns daqueles personagens que, tanto dos 50 anos depois e do Renúncia, estavam reencarnados ali naquele ciclo de amizade, onde inclusive o nosso Chico Xavier esteve também. Tá? Então, se não me falha a memória, é exatamente esse livro Sementeiras de Luz, e ele traz um quadro comparativo, mostrando o personagem de 50 anos depois e o personagem de Renúncia, tá? Então é bem interessante, fica inclusive uma dica de leitura. Mas sempre falando o quê? Falando exatamente de Alcione, que veio, estava no outro planeta e encarnou aqui. Ela estava vinculada exclusivamente ao nosso planeta? Não. Por quê? Porque ela já tinha evoluído e estava em outro, mas ela tinha condições de vir, e ela veio por quê? Porque ela queria auxiliar aquele grupo de amigos. Então, é aquilo que nessa questão 173, Kardec vai colocar, e a própria espiritualidade, tá? Nós encarnamos várias vezes nesse globo, e mesmo que tenhamos ido para outro, nós podemos voltar aqui para continuarmos a nossa saga, sobretudo auxiliando outras pessoas. Vamos aqui, o Rudinei coloca: uma vez que contraímos dívidas com outro encarnado e ele evolui a ponto de não reencarnar mais nesse mundo, como ficaria essa dívida? Seria exatamente isso, Rudinei. Então, se ele avançou, se ele evoluiu, você pode ter certeza que ele não está preso a você. É somente você que se encontra preso a ele. É somente você que não se perdoou. Então, ele não estaria vinculado a essa condição evolutiva,
mas você que ficaria preso. E tem-se essa oportunidade de você pagar de uma outra forma. Agora, se o espírito que evoluiu, se ele tivesse vinculado a você, se ele não tivesse se perdoado e não tivesse te perdoado, provavelmente, ou quase com certeza, ele não iria para outro mundo enquanto não resolvesse aquele problema contigo, tá? Então, aquele que ainda traz o problema dentro de si, é ele que está preso e vinculado, o outro não. Por isso que o próprio Cristo disse várias vezes: reconcilie-te com o teu adversário. Se o teu adversário não quiser se reconciliar contigo, infelizmente o problema é dele. Ele é quem vai ficar preso, mas não você. Então, nós podemos nos desamarrarmos, nos desvincularmos das pessoas. Por isso que Jesus disse: o reino dos céus é para ser instalado no coração de cada criatura. E em momento algum há alguma lei ou algo vinculando. A gente vai até estudar, tem uma questão sobre as almas gêmeas. Não existe nada nos vinculando a outra alma, a outro espírito. A nossa felicidade não se completa apenas com uma outra pessoa. Tá? Por quê? Porque nós somos individualidades. Então, a nossa felicidade depende exclusivamente de cada um de nós. Ok? Bom, na questão 174, Kardec vai continuar as suas perguntas, né? Aquela saga. Kardec, ele era tão assim fantástico porque algumas coisas que ele não entendia, ele repetia, ele insistia no questionamento, porque ele queria deixar as coisas muito claras, tanto para ele quanto para nós, gente. Então ele perguntou lá, olha, tornar a viver na Terra constitui então uma necessidade? Olha a pergunta que ele fez. Será que viver na Terra é uma necessidade? Aí, particularmente, com a resposta da espiritualidade, eu dividi essa resposta em dois pontos, assim, que eu particularmente entendo necessários. Então, quais seriam os dois? Primeiro, se vivemos na Terra e evoluímos, igual eu citei o exemplo aqui para vocês de Alcione, nós vamos para planetas mais evoluídos e não teremos necessidade de reencarnar aqui. Por quê? Porque nós subimos de nível. O que a gente falou? Qual que é o principal objetivo da encarnação? É você aprender tudo aquilo que a matéria tem a lhe ensinar. Se nós aprendemos tudo aquilo que o nosso planeta pode nos ensinar, com qual objetivo nós ficaríamos aqui? Nenhum. Nós aprendemos tudo que a matéria aqui desse planeta poderia contribuir. E a gente precisa continuar a nossa evolução. E para isso a gente precisa buscar novos aprendizados. Conhecimento de novas leis. Tá? Então, a primeira parte seria exatamente essa. Se nós não temos nada mais a aprender com o planeta, nada mais a aprender com os habitantes, nós vamos embora. Então, não teria essa necessidade. Agora, porém, se nós não evoluímos o bastante, aí sim. Mesmo que, vamos imaginar, como eu disse para vocês, do exilados de Capela. A gente sai daqui porque a gente não conseguiu acompanhar a evolução. A gente volta para um planeta mais ou menos parecido com o nosso. Nessas condições daquilo que a gente precisa aprender. Então, a gente vai lá naquele nível. Quando você é reprovado no segundo ano, você não volta e tem que repetir o primeiro ano. Você precisa repetir o segundo para aprender. Tá? Então, você voltou, repetiu o segundo, aprendeu, você pode se elevar para o terceiro ano. Então, eu saí do planeta Terra, eu fui para um outro planeta para aprender alguma coisa. Depois que eu aprendi o que eu preciso aprender lá, se lá não tiver mais nada para eu aprender, eu volto para cá. Tá vendo? Essa questão da necessidade, porque Kardec pergunta da necessidade. Viver na Terra não. A questão é o aprendizado que nós vamos assimilar com a matéria, principalmente que estiver no nosso planeta. Porque a matéria também vai evoluindo, a matéria vai avançando. A tecnologia está aí nos mostrando. A própria constituição do planeta, vocês lembram lá atrás que a gente pegou os períodos? Período terciário, período secundário, período primário. Houve uma evolução. Então, quando eu adquiri o aprendizado necessário naquele período, eu vou avançando. Não há necessidade de ficar ali repetindo. Ok? Tá? Então, esta é
um detalhe e a forma como nós dividimos essa questão, a resposta à questão 174. Depois, na seguinte, da 175, Kardec vai perguntar para a espiritualidade se terá alguma vantagem a gente voltar a habitar a Terra. Primeiro, se eu aprendi tudo aquilo que eu preciso aprender, só volto aqui se for para cumprir alguma missão. Se for para eu cumprir alguma missão, eu vou voltar. Aí eu pergunto, tem alguma vantagem se você voltar, ainda que seja para cumprir uma missão? Tem. Qual é? Você vai evoluir mais. Evoluir mais em que sentido? Você vai ter mais experiência. Você vai se sentir mais fortalecido. Tá? Imagine, igual a gente fala a questão da academia. Você vai na academia para fazer determinados exercícios. Quando você tá craque, tá bom ali nos exercícios, tá? Você vai para quê? Para se manter, para manter aquele seu nível, o seu padrão. Mas, se houver necessidade de você, por exemplo, fazer novos exercícios para desenvolver novas habilidades, você vai ficar mais ágil, mais hábil, você vai ficar mais forte. Então, esta missão, ela pode te fortalecer. Ela pode te dar uma experiência maior. Então, a vantagem seria exatamente aí, como espíritos missionários. Por quê, gente? Porque nós podemos, ainda que como espíritos missionários, nós podemos falhar. Emmanuel coloca isso no capítulo 1 do livro Renúncia. Quando Alcione foi pedir lá para o seu chefe, lá de Sírios, para ela voltar aqui e reencarnar, ele ficou até preocupado. Mas Alcione, você sabe, muitas às vezes saem daqui, vão para lá e acabam falhando. Ela falou, não, eu tenho consciência disso. Olha para vocês verem, né? Eu tenho consciência disso. Então, espíritos podem falhar. Quais são os espíritos que não falham, gente? São aqueles que já atingiram o topo da escala evolutiva. Como diz São Luís na Revista Espírita, são aqueles que, como ministros de Deus, não falham nem na reencarnação. É um caso de um Cristo, onde o domínio do Espírito ele é completo sobre a matéria. A matéria não consegue exercer nenhuma influência mais sobre ele. Tá? Então, na missão a gente se fortalece. Mas Kardec desdobra essa pergunta e ele fala o seguinte: e não seria mais feliz então permanecendo na condição de espírito? Tudo bem, eu falo aqui, existe vantagem em habitar a Terra? Vamos supor, eu estou no plano espiritual. Qual que é a vantagem de eu vir? Se eu não precisar mais encarnar aqui, porque se eu precisar, eu vou estar vinculado. Não adianta eu querer fugir, que eu vou ter que voltar um momento. Mas se eu não precisar voltar, desdobramento da pergunta, não vai ser mais feliz para o espírito ele ficar lá na condição de espírito? E sabe o que a espiritualidade responde para ele? Seguinte, não. Por quê? Porque se você ficar apenas como espírito, você vai ficar estacionado. Você não evolui. Você pode até aprender alguma coisa, mas qual que é o objetivo da criatura? Não é exatamente nesse contato com a matéria aprender e assimilar, colocar à prova todas as suas virtudes? Então a espiritualidade fala, se você ficar só como espírito, você vai ficar estacionado. Então tem vantagem sim nós voltarmos aqui para a Terra encarnados, pelo menos enquanto ainda necessitarmos da encarnação. A Marinha coloca uma frase de André Luiz realmente muito marcante. E o Rudinei que pergunta, um espírito evoluído falhando em uma missão, ele poderia retroagir? Não, Rudinei, não. Retroagir, não. O Kardec já fez essa pergunta para a espiritualidade e ele falou que não existe nenhuma possibilidade do espírito retroagir. Por quê? A gente precisa entender que a evolução ela consiste exatamente no conhecimento, no aprendizado que você acumulou. Tudo aquilo que você aprendeu faz parte do seu patrimônio espiritual. E como um patrimônio espiritual são conquistas suas, Deus não vai tirar estas suas conquistas. Então, você chegou num certo patamar. Qual que é o detalhe da falha nas missões?
Quando você falha numa missão, você vai simplesmente ficar vinculado àquela sua falha, você vai ficar vinculado ao seu erro, você vai ficar vinculado a alguns espíritos, e aí você vai sentir a necessidade de reparar esse erro. Só isso que vai acontecer. Você vai permanecer estacionado. Retroagir não é possível. O que você aprendeu e aquilo não é tirado de você. Só que o que acontece? Você vai estacionar e às vezes você vai criar alguns outros vínculos que você precisa depois analisar e precisa reparar. Retroagir? Não, jamais, tá? Veja como é que Deus é perfeito em toda a sua obra. E a espiritualidade deixou isso muito claro. Na sequência, gente, Kardec na questão 176 vai perguntar para a espiritualidade se depois de nós encarnarmos em vários mundos, podem encarnar aqui sem nunca terem vindo. Ora, o que seria isso? Nós temos existências em vários outros mundos. Poderia, por exemplo, algum espírito vir aqui pela primeira vez? Perfeitamente possível. Eu poderia, estou encarnando em vários mundos, de repente chegar num pela primeira vez? Perfeitamente possível. Por quê? Porque a espiritualidade vai responder para Kardec que existe uma solidariedade entre os mundos. E aí eu me lembro, quando a gente estava estudando o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, eu ainda lembro que eu comentei com vocês sobre aquela questão e a forma como o Haroldo traduz esse texto. Porque ele diz que, principalmente pela cultura e o contexto da época, o que eles queriam dizer é, na casa do meu pai, a casa é o universo, é uma só, existem vários aposentos. Então eu estou dentro de uma casa, eu posso visitar qualquer aposento dentro desta casa. É o que a espiritualidade responde para Kardec aqui. Existe uma solidariedade entre os mundos. Suas características são mais ou menos parecidas. Planetas de provas e expiações são planetas de provas e expiações em todos os lugares. Lógico que depende muito da condição de cada um dos seus habitantes. Segundo informações que a gente também vai, vamos assim dizer, pescando nas obras da própria codificação e também nas obras complementares, sobretudo através do Chico, Marte foi um planeta que ele teve menos tempo de provas e expiações do que a Terra. Por quê? Porque eles foram se desvinculando das guerras muito mais rápido do que nós. Então, o período de provas e expiações dele foi menor, foi mais curto. E o nosso, aí também segundo informações do próprio Chico, e aí eu complemento com uma palestra que o Geraldinho Lemos fez, numa pergunta que ele fez para o Chico. Porque o Chico estabeleceu aquela data limite, né? Junho de 2019, se não tivesse guerras, nós estaríamos prontos para a regeneração. E o Geraldinho perguntou, Chico, e se tiver uma terceira guerra mundial nesse período? E aí o Chico falou para ele, e aí nós podemos nos preparar por mais cerca de 1000 anos para nós nos livrarmos das provas e expiações e iniciarmos a regeneração. Geraldinho perguntou para o Chico, então estou repassando essa informação para vocês. Então, nessa questão 176, que Kardec vai exatamente colocar a questão da solidariedade, os mundos são solidários, mas eles não têm obrigatoriamente que estar no mesmo nível. Por quê? Porque o nível de evolução do planeta, ele é de acordo com o nível de evolução dos habitantes do planeta. E não existe livre-arbítrio para todo mundo? Se existe livre-arbítrio para todo mundo, uns podem avançar mais rápido e os outros mais lentamente. Então, por isso que vai haver essa divergência. Mas existe a solidariedade, tá? O único detalhe, eu vou repetir, os vínculos que nós criamos com algumas pessoas, com alguns espíritos, os vínculos que nós criamos com o próprio planeta, é isso que vai nos diferenciando e, sobretudo, é isso que vai fazendo com que
nós permaneçamos mais tempo em determinados planetas ou menos. Tá? São esses vínculos, essa simpatia e a antipatia. Mas nada impede, eu posso evoluir e ir para outro planeta, e lá do outro planeta eu ajudo as pessoas aqui, eu não preciso ficar preso aqui. Por isso que a minha evolução depende exclusivamente de mim. E aí, inclusive, uma pergunta que o Rudinei fez, Kardec vai desmembrar aqui nessa questão 76. Ele vai dizer o seguinte, ó, há homens que estão aqui pela primeira vez? Aí a espiritualidade vai responder, sim, muitos, e em diversos graus de adiantamento, que estão aqui pela primeira vez, ou seja, vieram de outros planetas. E aí Kardec pergunta, teria como reconhecê-los? A espiritualidade responde com uma outra pergunta, qual é a utilidade? Você queria reconhecê-los para quê? Qual é a finalidade de você reconhecer alguém que não é desse planeta, que veio de outro planeta para cá? Então, veja, tudo tem essa questão da finalidade, da própria utilidade. Só para nós entendermos como funciona este título, a encarnação nos diferentes mundos. Gente, o nosso tempo já até ultrapassou, nós vimos só algumas questões, a gente dá sequência na próxima quinta-feira, tá? Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês por essa oportunidade, pelo carinho, pela atenção de vocês, tá? Amanhã eu sei que em várias cidades é feriado, mas nós estaremos aqui com a nossa leitura e estudo normalmente a partir das 18 horas, ok? Tenha uma excelente noite, muita paz, muita alegria, muita disposição e daí o agradecimento é sempre nosso, a gratidão é sempre nossa por fazermos parte desta família. Que Jesus realmente continue derramando sobre nós as suas forças e energias e que nós sejamos capazes sempre de captar esse carinho que Ele tem por todos nós e por toda a humanidade.